Pronto, gravando então agora. Então a gente vai fazer o preparo do dente posterior, tá? Do 16. Nós vamos fazer uma moldagem prévia desse dente. Como a gente está fazendo o preparo de um dente rígido, não necessariamente eu preciso fazer esse guia, tá? Agora, por exemplo, se eu tiver preparando um dente que está destruído e eu tenho um enceramento diagnóstico, é bom então eu copiar o enceramento diagnóstico para eu ter noção do volume que eu estou desgastando. Tá aqui o silicone, certo? É a mesma coisa que a gente vai fazer, ou precisa fazer para construir o coroa provisória por moldagem prévia. Então, lá na sala, antes de vocês fazerem o preparo, de preferência do dente posterior que vocês vão fazer, vocês já vão fazer isso, tá? Então, aqui, ó, eu vou amassar bem devagarinho, para ele não explodir igual um babalu. Depois que eu aglutinei toda, aí eu posso manipular, certo? A gente percebe que a manipulação está efetiva só pela cor dele. Vocês estão vendo que ele está ficando um pouco acinzentado agora. Não tão verde quanto ele era. Certo? Na hora que eu passo a não ter mais sinal do catalisador, já está bom. Mais ou menos uns 20 segundos de manipulação, de 20 a 30 segundos. Então, vou fazer uma bolinha. Certo? E aqui eu venho, ó, sobre o dente, ó, com a bolinha. Vou pressionar ela aqui em cima. Depois vou pressionar do lado. Eu só preciso que ela ocupe um dente para frente e um dente para trás. Não precisa ocupar mais do que isso. Ela precisa ficar um pouco grossa, para que ela tenha resistência, e não pode ficar muito grande, senão ela fica muito fina. E aí, quando eu colocar em posição, ela deforma. Certo? Tudo bem, gente? Olha que lindinho, ó. Vê que eu peguei um dentinho para frente, um dentinho para trás. E aí, pessoal, ó, vamos lembrar aqui que o preparo do dente posterior, ele segue a mesma ideia do preparo do dente anterior, tá? Com algumas diferenças. A primeira delas, no preparo do dente anterior, eu tenho uma face palatina que tem uma anatomia própria, né? Que é o cíngulo e a concavidade palatina. No dente posterior eu não tenho isso, tá? E, Cacá, Oi. bota só o modelo Tá, eu ainda não tô nem mexendo, tá tomando presa ainda. Tô só falando por enquanto. Então, assim, no dente anterior eu tenho cíngulo e concavidade palatina. No posterior, o que eu tenho? Eu tenho uma face palatina, tá? Então eu tenho um volume muito maior de estrutura para trabalhar, o que acaba sendo mais fácil, né? A gente lembra que lá no modelo anterior, no dente anterior, a concavidade palatina é a parte mais chata da gente fazer, porque é difícil de mensurar a quantidade de desgaste. Tudo bem? A segunda e maior diferença é com relação à face oclusal. Por quê? Porque aqui, cada dente vai mudar um pouco a dinâmica do preparo. Porque eu preciso seguir exatamente essas cúspides, certo? Para dar no meu preparo o formato da cúspide que o dente tem. Então, como cada dente tem uma quantidade de cúspides diferente, uma direção diferente das cúspides, no meu preparo isso também vai mudar. Não é que o preparo do primeiro molar é de um jeito, o preparo do segundo é do outro, o preparo do terceiro... Não é isso, tá? É só porque eu vou precisar seguir a inclinação da cúspide tal qual é o de cada dente. Mas o princípio de preparo é o mesmo. A terceira diferença é que os dentes anteriores, independente deles serem superiores ou inferiores, o preparo é o mesmo. Posteriores, isso vai alterar em função da cúspide funcional de cada dente. Ou seja, por que isso altera? Perdão. Porque na cúspide funcional, eu preciso... Deixa eu ver aqui se já tomou presa. Na cúspide funcional, ó, vê que quando eu venho aqui com a unha, ó, ele marca e volta, que é a memória elástica. Significa que ele já tomou presa aqui, tá? Só para tirar, ó. Tá feito. Estão vendo, gente? Se eu fosse usar isso aqui
para fazer uma coroa provisória, depois do preparo, aí eu tenho que cortar seguindo a margem cervical e as papilas, deixando ela desse jeito. Por quê? Porque aí facilita, porque o excesso de resina sai por esses sulcos aqui que eu fiz na moldagem. Observem aqui. Esse é um 16, é o mesmo dente que a gente vai preparar, tá? Aqui a face vestibular e aqui a face palatina. Percebam vocês que essa face palatina, ela é muito mais volumosa, justamente porque aí está a cúspide funcional. Vestibular dos inferiores, palatina dos superiores. Então, nessa face, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter um desgaste a mais, uma inclinação a mais, para ter um volume maior de material, justamente para ter resistência dessa restauração. Nessa face, na face onde eu tenho a cúspide funcional, vestibular dos inferiores e palatina dos superiores, as cúspides VIPs, eu preciso de uma terceira inclinação de desgaste para dar um maior volume nessa área, certo? Então, primeiro, eu tenho uma face palatina nos dentes posteriores maior para trabalhar. Segundo, eu tenho que copiar toda a anatomia oclusal do dente que eu estou trabalhando nesse preparo. E terceiro, na face da cúspide VIP, eu preciso de uma terceira inclinação para que eu possa ter um maior volume da minha restauração, da minha coroa, para ter resistência, tá? Basicamente, essas são as diferenças em relação dos preparos anteriores para os preparos posteriores. O restante, a sequência das brocas, a profundidade das brocas, a inclinação das brocas vai seguir o mesmo padrão. O objetivo é o mesmo, criar espaço para que eu possa ter espaço para minha restauração, certo? Então, ó, tá aqui. Então, só para vocês verem, ó, tá copiando, certo? E aqui também tá copiando. E, gente, ó, muito cuidado. Para moldar, seja no manequim ou seja na boca, eu não preciso isolar o dente, senão atrapalha a minha moldagem. Ah, não, é porque ele fica todo grudado. Ele só vai ficar grudado no manequim se você não tiver manipulado direito. Certo? Se você manipulou direitinho, esperou o tempo de uma presa, ó, vê que meu manequim tá limpinho. Eu não sujei, de forma alguma. Posso começar? Pode. Então, Pode, primeiro tá tudo em passo do ordem. preparo. A rocha? Primeiro passo do preparo, qual é? Vamos lá. O suco. Hã? Desgaste proximal. Desgaste da proximal, muito bem. Como é que eu faço o desgaste da proximal? Protege com a fita. Certo. Primeira coisa que eu vou fazer é proteger o meu dente vizinho. Também conhecido como broca palito, Eliar. Essa aí pra mim é nova, eu não conheci ela com esse nome, não. É a 2200? Exatamente. Qual é o objetivo dessa primeira etapa, gente? Quem lembra? Eliminar as convexidades com cavidades proximais para que... Convexidade ou concavidade? Meu Deus, acho que é Convexidade. 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 Quem tem concavidade é dente anterior. Nunca se esqueça disso, tá? Concavidade é dente anterior. Dente posterior tem convexidade. Certo? Então eu vou proteger o dente vizinho para poder eliminar esse ponto de contato nas proximais, para separar um pouco os dentes, para facilitar o desgaste. Vou pegar aqui essa fita. Estão vendo essa fita minha especial aqui, ó? Então eu tenho essa fita especial aqui, viu? Deixa eu cortar ela. Pronto. Então, ó, estão vendo aqui essa fitinha? Pronto. Essa fita aqui eu vou proteger o dente, ó. Passei aqui, vou enrolar aqui para esse lado. Meu dentinho tá protegido. Estão vendo? Então, né? Meu dente protegido aqui. Muito bem. Essa matriz aqui especial que eu tenho, eu vou pegar agora a minha broquinha e eu vou passar ela de vestibular para lingual, eliminando o ponto de contato. Cuidado para,
Vê, o meu dente, quando eu estou no arco, ó, vê que ele não é reto para cá. Ele é nesse sentido aqui. Então, o meu corte tem que ser feito no mesmo sentido. Certo? E outra coisa, cuidado para não pegar na papila. Certo? Eu tenho que pegar antes da papila. Eu não preciso descer com a broca até aqui embaixo. É só para tirar aqui, ó. Então, vamos lá. Cadê meu pedal? Ó, eliminei aqui e eliminei aqui. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. Ok, gente? Conseguem ver o espaço aí que eu criei, ó? Tudo bem? Feito isso, então, qual é a minha próxima etapa? Fazer o suco marginal, cervical. Suco cervical marginal. Muito bem. Como é que eu faço esse suco cervical marginal? Com a broca 10-14, inclinada em relação ao longo eixo do dente. Inclinada quanto? 45 graus. 45 graus. Muito bem. Onde é que eu faço esse suco? Acima da 1 margem a 2 gengival. 1 a 2 milímetros acima da Acima margem da margem. gengival. Muito bem, esse então é afiado. Ó, eu falei lá na aula, tem gente que não sabe o que é, isso aqui, ó, é o instrumento que a gente chama de espessímetro. O que a gente faz, ó? Eu coloco aqui, certo? E aí ele mede para mim aqui desse lado o tamanho da broca, ó, tá? Certo? Ó. Ele diz para mim a espessura da broca, 1,4. Então, ó, vou marcar aqui. Onde eu vou fazer o desgaste, tanto na palatina quanto na vestibular. Vê, aqui eu estou paralelo ao longo eixo, aqui eu estou perpendicular ao longo eixo. Então, na metade desse caminho, eu estou 45 graus, certo? Eu vou aprofundar aqui, meia broca. Vou entrar aqui, ó, meia broca. Quando chega aqui, ó, ele encosta na haste, eu posso apertar que ele não vai mais. Estou fazendo força, ele não vai. Por quê? Porque ele bate aqui na ponta da haste e aí ele não consegue mais desgastar. Se eu tiver inclinado, eu só desgasto mais ou menos 1/3 da broca, se eu tiver paralelo ao longo eixo. Agora, se eu tiver perpendicular ao longo eixo, aí ela vai até sair do outro lado. Certo? O que limita é justamente essa parte aqui da haste, ó, tá? Que aí só deixa eu entrar a meia broca. Igual a gente fez no dente anterior. E aí, ó, tendo marcado ali, eu venho com ele. Meu iluminador circular tá com mau contato, aí eu tô com a luz a menos aqui. Mas tá dando pra vocês enxergar direitinho, tá? Tá ótimo. Aqui na palatina do mesmo jeito, ó. Entrei meia. E aí eu venho o máximo possível
para proximal. Põe só mais um pouquinho para frente, Cacá. Show, tá ótimo aí, pronto. Certo, ó. Vestibular e palatina. Tudo bem? Vê que eu não consegui ir muito na proximal com ele, mas ele já veio me dar uma noção do tanto que eu tenho que desgastar nela. A gente vai já ver sobre isso. Próxima etapa, qual é agora? No curso de orientação, Suco de orientação quais? o vestibular e o lingual. Vestibular e lingual, tá? No dente anterior, o que a gente fazia? Ó? A gente dividia aqui no meio, e aí eu trabalhava 2 de um lado, depois eu trabalharia 2 do outro. Foi assim que a gente fez, não foi? Foi, né? Pronto. Aqui no dente posterior, eu poderia dividir no meio? Poderia, tá? Mas o ideal é que eu siga os acidentes anatômicos que vão me ajudar a confeccionar a oclusal. Então, o que eu vou fazer? Por exemplo, aqui no primeiro molar, eu vou usar os sulcos vestibular, aqui, ó, que vai unir com o sulco secundário até chegar no sulco central. É ou não é? Na palatina, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou usar o sulco secundário para chegar, o sulco palatino, perdão, para chegar no sulco secundário. E com isso eu começar a configurar a oclusal do meu molar. Certo? Vê que eu não dividi exatamente no meio, ó. Essa cúspide é muito maior do que essa. Como essa também é muito maior do que essa. Mas isso vai me ajudar a confeccionar a oclusal quando chegar o momento dela, certo? Então aqui, ó, eu vou fazer um sulco aqui, ele vai descer aqui. Aqui eu vou fazer um sulco aqui, que depois na oclusal vai descer aqui. Aqui, então, eu vou confeccionar um sulco bem na ponta aqui, ó, bem aqui, na proximal mesmo, ó, quase, que vai descer nesse sulco secundário aqui, ó. Tudo bem? E aí eu vou fazer um bem no meio da cúspide, ó. Aonde eu vou pegar a ponta de cúspide aqui. O que vai me facilitar de confeccionar seguindo as vertentes e as arestas para confeccionar a anatomia dessa cúspide. Aqui na palatina, da mesma forma, eu vou fazer um sulco bem aqui, já na proximal, que desce no sulco secundário, e vou fazer um bem na ponta da cúspide, passando aqui pelo tubérculo de Carabelli, que vai facilitar também de eu confeccionar esse suco de orientação. Ficou claro aqui, gente? Que broca eu uso e como eu uso a broca para fazer o suco de orientação. A 3216 ou a 3216 2215. ou 2215. O que vai o que vai dizer qual delas eu vou usar? É Coroa. Tamanho Se a da coroa é coroa. longa ou curta? Exatamente. A 2215 ela é menor do que a 3216. Assim como a 2200 é menor a 3200. Viu? Que a gente usa na primeira parte. Certo? Então aqui, ó, vou começar a trabalhar a face vestibular. Que dente eu estou trabalhando? primeiro molar. Primeiro molar. Qual o primeiro molar? Superior. 16. Essa face vestibular, quantas inclinações eu vou ter nessa face? Vai ter a inclinação médio cervical, média e médio incisal. Médio Não, senhora. oclusal. Face vestibular dos dentes superiores. Essa cúspide, ela é cúspide de trabalho ou de não trabalho? É o que? A cúspide o que? Vestibular? De Aham, não dos trabalho. superiores. De não trabalho. Não Então aqui eu só tenho duas inclinações.
Que é a Lembra? médio cervical e... Na verdade, aqui, ela é médio cervical e médio oclusal. Aqui é que eu vou ter cervical, médio e médio oclusal. Então, ó, aqui no sulco, eu vou aprofundar quanto, gente? Uma broca e meia. Opa, tá Ou certo? meia. É meia só. Sei não. Ai, ai, ai. De Sulco de 1,8 orientação. a 2 milímetros. Não, senhora. Tá errado É também. 1,2 milímetros aqui. 1,2 é uma broca Acho que é uma toda. broca só. Uma broca toda. Vê aqui, ó. Vocês conseguem ver que ela desapareceu? Estão vendo aí, ó? Certo? Eu entrei aqui uma broca toda, ó. Vê que a ponta dela, ó, tá no sulco cervical marginal. Eu não posso ir para baixo, que é a delimitação do meu preparo. E aí, ó, preste atenção, eu vou inclinar e vou aprofundar mais uma vez também uma broca toda. Certo, ó? Vê que eu não desci ainda na oclusal. Eu só fiz o preparo da segunda inclinação da face. E aí, ó, eu vou agora mais aqui na proximal, exatamente onde eu marquei. E depois aqui no meio da cúspide, ó. Quando eu estiver fora, me avisem, pelo amor de Deus. Ó cá, tá vendo, ó? Olha aqui por oclusal. Certo? Então eu fiz, ó, os sulcos de orientação vestibulares. Só que se eu seguir nesses sulcos, o que que eu vou ter? Eu vou ter os sulcos secundários e a ponta da cúspide aqui, ó, que é justamente o que vai me ajudar a fazer o desenho desse preparo. A palatina agora, eu vou ter 3 inclinações. Uma broca foi. Duas foi. E 3 foi. Certo? Aqui, ó. Tá? Vou fazer os outros sulcos que vão me ajudar depois a unir esses sulcos. Uma, duas, três. E aqui, bem no meio, uma, duas e 3. Galera, eu fiz uma coisa errada aqui, ó. Eu fiz o suco de orientação na cúspide que eu ia usar como metade íntegra. Ó. Foi mal. Na hora de virar de um lado pro outro. Então eu não vou mexer mais aqui, vou mexer aqui, tá? Vou deixar aqui feitinho. Vamos lá. Bota bem no centro, Cacá. Desculpa. Tem nada Só não, tio. preocupado aqui. No fim vai dar no mesmo. Ó, eu não vou usar isso aqui agora, tá? Vou usar aqui. Marquei certo. Na hora de fazer, fiz errado. Vocês nem me avisaram. Vocês são ruins.
Pronto, ó. Tá aparecendo o Mr. M aqui, ó. Então, ó, o que eu vou fazer? Então, já fiz o vestibular. Opa. Já fiz o vestibular e já fiz o Palatino. O Palatino eu acabei fazendo todo. Mas você vê que eu não uni, certo? Aqui é íntegro. Aqui é íntegro. E agora eu vou fazer o quê? O suco de orientação oclusal. Então, eu vou usar esse aqui. Vou usar esse aqui. Esse aqui. Aqui é suco secundário. Aqui é suco secundário. Aqui é secundário. Aqui é secundário. E aqui é justamente na aresta da cúspide, certo? Que vai me ajudar a dar o formato triangular que essa cúspide tem. Outra coisa com relação de diferente em relação aos anteriores. Nos anteriores, a gente quando vai preparar a incisal, a gente inclina 45 graus aqui na face toda. Nos dentes posteriores, eu tenho cúspides que convergem para o sulco central. Então, eu vou entrar 45 graus para o sulco central e 45 graus para o sulco central. Eu trabalho a cúspide vestibular, depois trabalho a cúspide palatina. 45 graus em relação ao longo eixo, direcionados para o sulco central. Eu vou aprofundar quanto? Uma broca e meia. Isso, você que respondeu aí uma broca e meia. Que eu sei que você só respondeu para dentro, tá? Mas é uma broca e meia. Aqui no outro subsecundário, e aqui, ó, exatamente no meio da cúspide, também uma broca e meia. Pronto. Por que que eu fiz um desgaste a mais aí no meio da cúspide, tá? Marcando divisão de arestas e vertentes na cúspide. Ora bem, por quê? Eu preciso dar esse formato da cúspide aqui. Então, assim, eu desci uma broca e meia, aqui eu desci uma broca e meia e aqui eu desci uma broca e meia. O que que eu preciso fazer? Preste atenção. Eu não posso desgastar reto desse ponto para esse ponto. Senão ele vai ficar plano. Eu vou desgastar daqui para cá e depois daqui para cá. Com isso, eu vou dar o formato da cúspide. Vou fazer a mesma coisa aqui agora. Aqui, ó. Inclinando para o centro do dente. Aqui, inclinando para o centro do dente. E aqui, ó. Inclinando para o centro do dente. Ok, pessoal? Ó. Tudo bem? Ó, isso tudo que está em vermelho é esmalte rígido. O que que eu vou fazer agora? Eu vou unir os sulcos, né? Então, ó, eu vou riscar aqui o fundo do sulco, que é para eu saber a minha profundidade de desgaste. Eu preciso desgastar essas ilhotas de esmalte rígido sem afundar mais do que eu já afundei, seguindo a inclinação que eu preparei até agora. Então aí, ó, o que está em lápis preto, em lápis grafite, é a profundidade do meu sulco.
eu vou agora começar a desgastar essa parte em vermelho, a minha parte íntegra. A mesma broca, seguindo a mesma profundidade e a mesma inclinação. Vê, vamos trabalhar de um ilhota por ilhota. Não tenta fazer de uma vez só, não, porque aí você vai se perder. Então, você vem aqui, ó. Vejam que conforme eu estou desgastando, ó, eu ainda não apaguei o que eu marquei, ó. Comecei a apagar agora. É sinal que eu cheguei na profundidade que eu tinha que chegar. E aí depois, ó, eu inclino e faço do mesmo jeito. Vejam só. Aqui eu estou mostrando para vocês a quantidade que eu desgastei. Tá vendo? Olha a uniformidade dessa parede. Ou seja, olha o volume desgastado. Desde do que era o sulco cervical marginal até ali a ponta da cúspide. E olha aqui do mesmo jeito. Ó. Por quê? Porque eu sabia o quanto eu tinha me aprofundado e eu sabia a inclinação que eu tinha me aprofundado. Olha aqui como essa parede ela não é reta. Ela tem uma inclinação que vem do encontro da parede cervical com a parede axial até a cúspide. Você está vendo? Ó? Eu tenho uma linha que eu marquei aqui e uma linha que eu marquei na pontinha da cúspide. Vê que elas estão separadas. Significa o quê? Que eu tenho uma inclinação nessa parede. Tá? Olha em relação ali à base lá do meu preparo. Por quê? Porque essa face ela é convexa. Então eu preciso seguir essa convexidade da anatomia da face vestibular e da face palatina do mesmo jeito. Vou agora unir o outro sulco que eu já fiz, do mesmo jeito, da mesma forma. Vejam vocês o que eu tirei de esmalte da face vestibular até agora. Ó, aqui onde eu vou riscar, ó, tem um ângulo retinho, tá? Vamos dizer desse. Ok? Vou então agora para a face palatina fazer do mesmo jeito. Vou desgastar de ilhota por ilhota. Vou vir para cá agora. Aí eu vou inclinar e vou inclinar de novo. Estão enxergando aí, gente? Esse é o volume que eu tirei, tá vendo? Ó? Certo? Então eu já fiz vestibular e palatina, certo? Vou fazer agora o oclusal.
Agora é que vem a parte difícil do preparo do posterior, que até agora essa face era muito grande, é muito volumosa, então não dá muito trabalho. O trabalho vem agora. Por quê? Porque agora eu vou precisar mudar essa broca de posição várias vezes. Eu preciso vir desse sulco para esse sulco, que ele tem uma subida, e depois desse sulco para esse sulco, onde eu tenho uma descida. Ou uma subida e depois uma descida, tanto faz. Tá? Então, eu posso partir daqui e desgastar. E aí, ó, daqui e desgastar. Para que, ao final dessa etapa, eu tenho isso aqui, ó. E vejam vocês o formato que ele tem, ó. Ele tem o esboço da cúspide aqui. Vocês conseguem ver? Vou fazer a mesma coisa na palatina. Na palatina vai ficar do mesmo jeito. Ó. Estão vendo o movimento que o meu lápis está fazendo? Ó? Ele sobe e ele desce. E aqui da mesma forma. Vocês conseguem ver, pessoal? O esboço da minha cúspide, tanto na Sim. vestibular quanto na palatina. Vê que aqui na proximal ficou um ilhote de esmalte, aqui, onde equivale mais ou menos à crista marginal. Certo? Eu preciso tirar isso aqui. Como é que eu tiro? Seguindo a cúspide. E aqui eu também vou tirar. O que eu tenho que fazer agora? Percebam vocês que agora, ó, a proximal, embora eu não tenha contato dela com o dente anterior, com o dente vizinho, eu tenho aqui uma ilha toda de esmalte ainda, tá vendo? Aí, Tio, mantém aí onde você colocou, que fica mais centralizado, senão fica Tá vendo aí, aparecendo ó? o local do foco. Isso aí, pronto, ótimo. Embora eu não tenha contato com o dente anterior, que eu tirei ali, ó, mas eu tenho aqui, ó, um volume de esmalte que não foi desgastado ainda. Eu preciso juntar palatina com vestibular, vestibular com palatina. Venho com a broca 3216 e vou passar essa broca de um lado para o outro. Vim para o vestibular, agora eu vou vir para o palatina.
Bota mais pro centro, Cacá. Opa, Isso. deixa eu só arriscar. Ó, eu tenho um excessozinho aqui ainda que eu vou tirar, ó, bem aqui. Mas vê aqui que eu já tenho a união entre Palatina e vestibular. O que eu vou fazer agora? A outra é me fácil? Agora eu vou fazer exatamente. Eu vou trabalhar agora na face rígida, certo? Embora eu já tenha feito o desgaste aqui na palatina, eu ainda preciso fazer na vestibular. Então, ó, o que eu vou fazer? Aqui eu já tenho feito um sulco, certo? Que é a profundidade que eu já tenho. Eu vou fazer um sulco aqui, que vai unir com o sulco secundário aqui. Vou fazer um bem na ponta de cúspide, que vai descer. Aqui eu já fiz, mas aqui eu não vou mexer. Vou unir com esse, na ponta de cúspide, e com esse que vai dar no sulco secundário. Foi. Foi. Bem aqui no cantinho. Foi. Foi. E aqui eu já tinha findo. Aqui, aqui e aqui. Certo, gente? Ó, vestibular e palatino também já todo confeccionado. Vou para onde? Para o oclusal. Aqui eu já tenho. Vou fazer bem aqui, ó. E vou fazer aqui na ponta da cúspide. E aqui eu já tinha feito, não. Aqui já foi. Vou fazer um aqui. E vou fazer um. Ok, pessoal? Vou vir daqui, que já estava feito, que é a metade desgastada. Aqui para esse fundo de sulco, depois para cá. Aqui na oclusal também. Na oclusal por aqui. E aqui na face palatina. Certo? Certo, ó. Ok? Eu sei que aqui tem irregularidades, ó. Mas eu vou tirar no acabamento, tá? Vamos para a face vestibular agora. Vê igual ficou na mesial, ó. Fica aqui na distal, bem aqui, ó. Eu tenho uma parte de esmalte que não foi desgastada ainda, tá?
que é justamente a parte que eu vou fazer para unir, mas ainda precisa unir a oclusal. Vamos lá. Que eu já fiz. Vou pra cá. E aqui, ó, vou unir daqui para cá. Depois daqui. Certo, povo? Ó, vê. Olha aqui, ó. Vê que o meu lápis segue exatamente o formatinho da cúspide, ó. Tá vendo? Mesma coisa aqui na palatina, ó. Eu vou tirar ainda essa parte de esmalte ali, mas ó, como ele já segue a cúspide aqui, tá vendo? E agora eu vou unir de vestibular para palatina. Mesma forma. 32,16. Desgastando aqui. Tá vendo aqui, gente, ó? Eu sei que tá assim. Você vê que tem umas partes que estão irregulares que a gente vai começar a tirar agora. Certo? Mas o meu preparo tá todo esboçado. Certo? Ó. Percebam que eu risquei aqui o desgaste que eu já fiz. Tá? Vem que abaixo dele eu tenho esmalte rígido ainda. Não tem até chegar em gengiva? Que é justamente a parte onde eu vou preparar o término. Então, eu tenho que preparar essa parte sem encostar, tá? Aonde eu risquei aí, que são as paredes axiais. Então, ó, que broca eu vou usar para fazer isso agora? A 32,16. Muito Em baixa bem. rotação. 32,16 em baixa rotação, paralelo ao longo eixo do preparo. A pontinha da broca, ó, essa pontinha aqui dela, fica apontando para o sulco, metade dela em contato com o dente, metade dela em contato com a gengiva. Tá bom aí para vocês? Certo? Ó. Vê que eu desgastei. Toquei um pouquinho só aqui, que provavelmente já devia ter uma área de retenção. Certo? Vou fazer isso na palatina. Do mesmo jeito.
aproximar, eu vou diminuir um pouquinho aqui, porque senão a irrigação me atrapalha. Ok, povo, ó. Certo? Certo. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar acabamento, isso mesmo, parabéns. Certo? Ó, meu dentinho tá todo pintado. Para eu poder fazer o acabamento dessas paredes, da oclusal e do término, ok? Vamos lá. Para acabamento, principalmente do molar, eu gosto, nas faces axiais, trabalhar com a broca 4138. Certo? Por quê? Pelo volume dessa broca e pela inclinação das paredes dessa broca. Na 3216, ó, a gente tem paredes paralelas, enquanto na 4138 essas paredes são cônicas, já são levemente inclinadas. Então, favorece a gente para dar o acabamento nessas paredes agora, tá? Tudo bem aí? Tá dando para vocês verem direitinho? Vamos lá. Tá sim. Vejam vocês que eu estou inclinando levemente a minha broca, até porque ela já tem inclinação. Vou vir para a palatina. E vou unir. Vou inclinar aqui um pouquinho. E ainda mais aqui na área da cúspide funcional, ó. Vê que o meu término ó, tá todo marcadinho ali ainda. Eu venho agora com a broca 3216. Vê que a broca de acabamento ela é mais pontudinha do que a broca de preparo, tá? Algumas brocas de preparo de vocês são desse jeito aqui. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque senão você vai tirar demais, certo? Broca de acabamento. E aí eu vou fazer o acabamento com a 3216, tanto do término, por conta do formato, quanto da oclusal, porque ela é mais delicada do que a 4138, tá? E aí, gente,
Nessa fase, eu não preciso colocar força, porque eu quero só tirar as ranhuras. Uma coisa que eu não falei para vocês ainda foi da posição do trabalho. Vê, eu estou tendo que me virar aqui para segurar, para deixar na câmera, mas na boca a gente trabalha assim, ó. O dedo anelar apoia no dente posterior do paciente, apoia no dente do paciente, tá? Com a sua mão de trabalho, polegar, indicador e médio seguram a caneta e com a outra mão você controla o movimento, certo? Os nossos movimentos são muito pequenos, tá? Então a gente precisa controlar bem esses movimentos, certo? Aqui eu tô tendo que segurar, fazer um malabarismo danado aqui, mas não é dessa forma que a gente trabalha não, viu? Vamos lá. Conseguem perceber aqui as cúspides ainda tá um pouco pontudinho, ó. A gente vai também fazer o arredondamento desses ângulos, tá? Mas vamos aqui pro término, certo? Ó, posição, ó, ponta da broca tá no sulco. Vou vir para a palatina. Tchan, 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 tchan. Certo, povo? Vamos olhar aqui onde é que eu ainda tenho. Ó. Aqui, eu ainda tenho uma áreazinha de retenção. Vocês conseguem ver, ó. Uma quinazinha. Eu acho que é só ali mesmo. Senão eu não enxergo. Vamos ver aqui.
Certo? Ó. Estão vendo essas duas linhas? Quando eu olho o meu preparo no longo eixo, eu preciso ver essas duas linhas marcadas. Senão é sinal de que eu tenho o quê? Hein, pessoal? Paralelismo? Eu tenho de paralelismo para retenção, na verdade, né? Para a sinal de que retenção. ela está invadindo. Vê que aqui ela invade um pouquinho, ó. E aqui embaixo também um pouquinho. Então, nas proximais ainda preciso regularizar. Professor, em relação a esses ângulos que ainda... essas cúspides que ainda foi feito o desgaste, mas os ângulos ainda continuam um pouco vivos. Não tem problema, não? Não, eu vou dar acabamento agora também. Ah, Com muito cuidado. E aí, ó, eu vou justamente arredondar agora esses ângulos, tá? uhum. Aqui também. Vê, como eu disse, aqui eu não tô botando força, eu tô só desgastando. Então eu tô inclinando um pouquinho só para eu tirar esse ângulo vivo. Certo? E aí, gente, com isso, o meu preparo está concluído. Certo? Ó. Olhem a distância dele para o primeiro, para o segundo, do primeiro molar para o segundo e do primeiro para o segundo molar e para o primeiro pré. Veja como elas são equivalentes. Veja que o meu dente ele não está reto. Ó. Ele segue essa inclinação aqui. Peraí. Calma. Vê que o preparo ele não está reto aqui, ó. Não. Aqui é melhor. Vê que o preparo ele segue a inclinação no arco. Ó. O preparo ele está nessa direção, tá vendo? Igual aos outros dentes. Ó. Ele não é reto assim, porque senão ia ter área onde ia ter mais desgaste, área onde ia ter menos desgaste. Não, ele segue exatamente a posição dele no arco. Tá vendo? Vamos ver uma coisa aqui, ó. Eu fiz todo o meu preparo sem ver o meu dente, perdão, sem ver o meu dente superior, não foi? Vamos lá. Não é esse. É esse aqui. Deixa eu ajustar aqui. Fiz todo o meu preparo sem encostar no meu dente posterior, no meu dente superior, meu dente inferior, aliás, meu dente antagonista. Olha aqui, ó. Olha o espaço que eu tenho para trabalhar. Vocês estão vendo? Por quê? Porque eu estava usando um dente rígido que estava ocluindo com ele.
Vocês conseguem perceber aqui exatamente onde está a cúspide do meu preparo? Está o sulco do dente inferior, que é justamente onde a cúspide encosta, ó, aqui e aqui. Sim. Por quê? Porque eu usei como base o dente rígido, tá? Então vamos lá. Se meu dente tivesse destruído, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que colocar o enceramento para eu poder preparar em cima, tá? Para eu saber exatamente o quanto eu tinha que desgastar, para eu criar exatamente esse espaço suficiente, certo? Ó, aqui é o que eu fiz que não está desgastado, só para vocês verem como ele encaixa direitinho. E aqui, ó, para a gente ter a noção do espaço que eu desgastei, ó, certo? Olha a uniformidade do desgaste. Estão vendo? Sim. Vamos olhar aqui pela face distal. Olha aqui na distal também. Tá vendo? Ó? Ok, povo? Não é lindo? É lindo demais. Obrigado. Prótese é linda. É uma Ficou cor show, linda de Tio. Deus. Hã? É uma cor linda de Deus. De Prótese é Deus. linda demais. Peraí. Calma que terminou, mas não acabou. Terminou, mas não acabou. Olha lá. Tá dando para ver a linha? Sim. Muito bem. Aqui, ó. A anatomia das cúspides. Certo? Vou fazer aqui essa aresta aqui só para vocês terem uma noção também. Certo, ó. Certo. Ok, people? Lindo, lindo. Certo? Com relação a esta técnica demonstrada, alguém tem alguma pergunta? Eu vou aqui agora sair daqui, vou parar aqui o compartilhamento da tela.